Vamos lá, tratamento sistêmico para o câncer de pele. Os pacientes questionam muito se ele vai precisar fazer quimioterapia, imunoterapia por conta de um câncer de pele. Bom, vamos lá, a gente precisa estabelecer alguns padrões aqui. Primeiro, dividir o câncer de pele, como a gente sempre faz, nos dois grupos. O grupo dos carcinomas, 95% dos casos de câncer, e melanoma, 5% dos casos de câncer de pele. Apesar de 5% só do melanoma, ele é o responsável por mais da metade das mortes por câncer de pele. Então, fazendo essa divisão, a gente consegue discutir melhor o papel do tratamento sistêmico, ou seja, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, nesses casos. Para os casos de carcinoma, tanto basocelular quanto espinocelular, a gente tem indicações muito específicas para uso de terapia sistêmica nesses dois casos. Tanto no basocelular como no espinocelular, que são tumores basicamente locais, em que a disseminação à distância, as metástases, seja para cérebro, pulmão, fígado, são muito raras, os tratamentos sistêmicos eles são indicados para tumores muito grandes, muito invasivos, que estão acometendo estruturas profundas, por exemplo, um tumor no nariz que está acometendo estruturas ósseas profundas, ou um carcinoma espinocelular de couro cabeludo que está invadindo a tábua óssea, em que a cirurgia, num primeiro momento, estaria contraindicada. Então, para esses casos de tumores muito agressivos, a gente tem a indicação de tratamento sistêmico, tanto para basocelular, no caso a droga principal utilizada é o Vismodegib, e no caso do carcinoma espinocelular, o Cemiplimab é a droga principal utilizada, mas como eu falei, para casos muito específicos. A regra do tratamento para os carcinomas é a cirurgia. Já o melanoma, ele tem um espectro de tratamento um pouco mais complexo e amplo, a depender do estágio que esse melanoma foi diagnosticado. Então, o melanoma é diagnosticado em estágios iniciais, em que o acometimento da pele ainda não se tornou muito agressivo ou o acometimento de gânglios ainda não aconteceu, só a cirurgia, na maioria das vezes, é suficiente. O paciente vai entrar em segmento e ele não vai precisar fazer mais nada. Para melanomas mais avançados, em que a espessura da lesão na pele é maior ou que tem acometimento de gânglio, aí sim o paciente ainda é candidato ao tratamento cirúrgico, mas ele vai ter um tratamento que a gente chama de adjuvante, ou seja, um tratamento feito após a cirurgia, para completar e trazer as taxas de cura que a gente preconiza para aquele determinado estágio. Então, os tratamentos para o melanoma, normalmente, de forma adjuvante, eles são feitos ou com a imunoterapia ou, em alguns casos, com a terapia-alvo, a depender do status do BRAF, que é um gene, que é uma molécula que a gente avalia se o paciente tem essa molécula mutada, com uma mutação ou não, para que ele seja candidato à terapia-alvo ou não. Então, esses dois tratamentos são os principais na adjuvância do paciente com melanoma. A imunoterapia e a terapia-alvo, em alguns casos, a depender do BRAF. Para pacientes com melanoma metastático, aqueles pacientes que têm o câncer que já se espalhou para o corpo, a gente também tem um tratamento nessa fase já com o intuito de controle. Infelizmente, a gente não tem muitas possibilidades de curar o paciente, mas a gente tem altas possibilidades de controlar a doença metastática, também com esse grupo de drogas, tanto a imunoterapia quanto a terapia-alvo. Mas é importante também a gente salientar que esse tratamento do melanoma melhorou demais, assim, aumentou muito as possibilidades nos últimos 10, 12 anos, com o advento dessas drogas imunoterápicas e essas medicações na classe da terapia-alvo. Então, foi algo muito, muito importante para o tratamento. Até então, a gente não tinha grandes drogas para tratamento do melanoma. Utilizava-se muito interferon, mas com resultados estatísticos muito pobres em relação a prognóstico e a sobrevida. E o surgimento da imunoterapia e da terapia-alvo veio exatamente para trazer grandes possibilidades de tratamento e de cura para esse grupo de pacientes. Então é isso. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e eu te espero numa próxima oportunidade.